Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje estamos vendo a segunda e última videoaula da Revolução Russa, uma das revoluções mais importantes ao longo da história. Na aula passada, vimos que a sociedade russa era muito desigual quando a Revolução Russa aconteceu em 1917. Havia 80% de nobres que havia 20% de nobres, os chamados boiardos, que eram donos de 80% das terras que eram as melhores para a agricultura. E havia uma grande parcela miserável da sociedade, de 80% da sociedade, composta de mujiques. Mujiques eram os camponeses, praticamente escravizados, praticamente tratados como servos, sempre na miséria. Havia também uns poucos kulaks. Quem eram os kulaks? Pequenos proprietários de terra. Tinham a sua terra, sim, mas eram tão pequenas essas propriedades dos kulaks que eles mal conseguiam se sustentar trabalhando nelas. Os operários existiam, as fábricas eram poucas e eles trabalhavam 14, 16 horas por dia sem direito trabalhista nenhum. Se os operários e as fábricas eram poucos, a economia do país era mais rural. Era baseada na produção dos kulaks, produção para próprio sustento, e na produção, principalmente, dos mujiks, que trabalhavam quase como escravos para engordarem os nobres. Assim era a Rússia, uma miséria total, e em 1905 foi um ano, melhor dizendo, muito trágico, um ano em que essa miséria aumentou ainda mais. Por quê? A miséria e a revolta do povo. Nesse ano aconteceu ou se encerrou a Guerra Russo-Japonesa. A Rússia enfrentou o Japão na disputa de uma região da China chamada Manchúria, rica em borracha. A Rússia tomou um cacete do Japão, se endividou na compra de armas, munição, enfim, matou milhares dos seus soldados, dos seus jovens soldados, e isso só tirou o moral do czar, do rei Nicolau II. Além disso, milhares de pessoas foram até o palácio do Nicolau II, em São Petersburgo, palácio de inverno, pedir a ele pão e dó, misericórdia, e ele recebeu a bala essas pessoas, matando 1000 delas em um dia que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Greves gerais aconteceram nesse ano em busca de direitos trabalhistas. Marinheiros que recebiam pouco fizeram um motim, uma revolta no navio encouraçado Potemkin e ameaçaram até bombardear Moscou, melhor dizendo, o poder do rei Nicolau II, enfrentá-lo, né? Enfim, tivemos várias revoltas, então, como essa do encouraçado, do navio Potemkin, e esses trabalhadores passaram a se unir nesse ano nos sovietes. O que eram os sovietes, como vimos na aula passada? Eram reuniões, eram grupos conjuntos de soldados e marinheiros, camponeses e operários que queriam liberdade para reclamar, queriam divisão das terras, direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas por dia, queriam direito à sua vida preservada, podendo reclamar sem serem mortos, queriam direito a escolherem a sua religião livremente, podendo ser judeus, podendo ser católicos romanos. Isso porque os russos eram católicos ortodoxos, diferente dos romanos. Mas essa situação poderia ter melhorado. Nesse mesmo ano, em 1905, o czar Nicolau II convoca a Duma, que em português significa parlamento. Chama os sovietes, diz que vai discutir esses pedidos, dar terra, dar direitos trabalhistas, mas ele não faz nada disso. Ele fecha sempre esse parlamento, a Duma, sempre que acha necessário para proteger os seus interesses. A Rússia continua na mesma situação desigual e desfavorável. Então chega 1917, o ano da Revolução Russa. A Rússia está ainda na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, já está há mais de 3 anos na Primeira Guerra Mundial, ou há praticamente 3 anos nela. A Rússia tinha 40%
e sai da guerra dessa maneira, 40% de todos os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, quase metade vem da Rússia. A Rússia coloca 13 milhões de soldados para lutar contra a Alemanha, soldados sem preparo, sem treinamento, sem fuzil. Diz a lenda, reza a lenda, que um soldado ficava sem fuzil esperando o companheiro morrer para tomar o fuzil das mãos do cadáver que há alguns instantes era o seu companheiro. Enfim, soldados russos morriam nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial de hipotermia, tinham seus pés apodrecidos e congelados, passavam fome, comiam ratos, houve casos até de canibalismo, ou seja, ou você se alimentava de um pedaço do seu companheiro ou você morria. Enfim, foram trincheiras bárbaras, selvagens, as trincheiras que os soldados russos usavam na Primeira Guerra Mundial. Esse esforço de guerra consumiu o quê? Primeiro, vidas, milhões de vidas russas. Segundo, os camponeses e operários foram para lutar. Logo, menos camponeses, menos operários estavam trabalhando para produzir comida. O preço da comida aumentou, a miséria e a fome também aumentaram. E para piorar isso, esses camponeses e operários que ficaram na Rússia produzindo comida, estavam em grande parte produzindo comida para os soldados e produzindo balas para os soldados, o que diminuiu mais ainda a comida ofertada na Rússia para crianças, mulheres, enfim, velhos. A Rússia somente se endividou porque teve que também fazer empréstimos para adquirir armas e entrar um pouco mais preparada ou menos despreparada na Primeira Guerra Mundial. Dívidas, mortes, fome, inflação, sofrimento. A Rússia não ganhou nada, mas perdeu quase tudo com a Primeira Guerra Mundial. Então, houve uma revolução. Houve a Revolução Russa em 1917, que tentou consertar todos esses problemas que já se arrastavam, já duravam décadas, séculos. Essa revolução se deu em duas partes, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Revolução de Fevereiro, no calendário russo, que é o calendário juliano. No nosso calendário, o calendário gregoriano, já era março. O calendário russo, ele tem 2 semanas a menos, nosso 2 semanas a mais. Fiquemos com o calendário russo, fevereiro, 2 semanas a menos. Lá houve uma revolução chamada Revolução de Fevereiro, ou Revolução da Duma, ou Revolução Menchevique. Revolução Menchevique. Quem eram os mencheviques, como vimos na aula passada? Eram os burgueses. Menchevique significa minoria em português. Eles acreditavam no seguinte: olha, vamos trazer mais indústrias para a Rússia. Vamos pedir dinheiro emprestado, investimento para a França, para a Inglaterra, montar grandes indústrias, porque um país só fica rico se vender produtos industrializados, do setor secundário. Não adianta vender só grão, só trigo, só comida, temos que vender produtos industrializados. Beleza, com o tempo conseguiremos levantar a nossa economia, enriquecer a nossa economia e dar direitos trabalhistas para os nossos operários. Enfim, prometendo isso, discutindo isso daí, e sem dar um tiro, os mencheviques, que defendiam os interesses da burguesia, dos empresários, dos fabricantes, fizeram uma revolução e tiraram o rei, o imperador Nicolau II do poder. O advogado Kerensky foi o líder dessa revolução. Ele era um defensor da burguesia, junto com o príncipe Lvov. Kerensky e Lvov, um advogado e um príncipe. Os caras não tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial quando assumiram o poder lá em fevereiro de 1917. Mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial por quê? A Rússia enfrentava a Alemanha, mas a França e a Inglaterra também enfrentavam a Alemanha. E a França e a Inglaterra queriam fazer esse investimento em indústrias na Rússia. Pensando nisso, o Kerensky manteve a Rússia na guerra e o povo que se lascasse na fome e os soldados que se ferrassem nas trincheiras. Bem, isso não deu certo. O povo percebeu e aí da Suíça volta para a Rússia um outro advogado chamado Vladimir Lenin. Os alemães até ajudam Lenin a entrar escondido na Rússia. Lenin era um advogado líder dos bolcheviques. Os bolcheviques significa maioria em português, eram camponeses, soldados, operários, eram gentes pobres que queriam a revolução armada a tiros, queriam violentamente tomar o poder para os pobres, para os trabalhadores.
trabalhadores, nada de esperar a Rússia se enriquecer com indústrias, não, queriam dividir as terras, queriam dividir as fábricas, queriam direitos trabalhistas já. Enfim, Lenin volta, a Alemanha apoia a sua volta, porque a Alemanha sabia que se Lenin assumisse o poder, ele tiraria a Rússia da guerra e a Alemanha não teria que enfrentar mais os russos, só enfrentando a França e a Inglaterra em seguida. Lenin volta e publica as suas teses de abril, aliás, ele já volta com as teses de abril publicadas, né? Que teses são essas? Ou ideias de abril? Ele diz: queremos paz, terra e pão. Paz para os soldados, a Rússia tem que sair da Primeira Guerra Mundial já. Queremos terra para os camponeses, dividir as terras com eles. Queremos pão para os operários, direitos trabalhistas, salários melhores para que eles possam comer. Todo o poder deve estar nos sovietes, todo o poder aos sovietes, aos grupos de trabalhadores, soldados, camponeses, operários. Eles devem ditar as regras, eles devem ser os donos das fazendas, dos bancos, dos grandes comércios, das grandes fábricas, das fábricas de modo geral. O Lenin dizia todo o poder aos sovietes para que a Rússia não tivesse mais patrões, mas só trabalhadores, só camponeses, só operários, só trabalhadores ou proletários, como queiram dizer. Lenin era a favor de uma guerra civil contra os nobres chamados boiardos, para tomar as terras deles, e contra a burguesia, para tomar as fábricas, os bancos, os comércios dela. Guerra civil para tirar o rei do poder, a família real do poder. A família real estava fora do poder, mas ainda estava ali querendo voltar ao trono, né? O Lenin era radical, devemos prendê-los, expulsá-los daqui, matá-los, enfim. Lenin dizia que os caras deveriam praticar o comunismo de guerra, ou seja, tomar o poder do Kerensky, expulsar o rei ou czar Nicolau II e a sua família e nacionalizar, pegar para o governo dos trabalhadores todos os meios de produção, ou seja, bancos, comércios, fábricas, terras, para que não houvesse mais patrões na Rússia e exploração dos trabalhadores. Isso aconteceu na Revolução de Outubro. No nosso calendário gregoriano, já era novembro, 2 semanas a mais tem o nosso calendário. Mas em outubro, no calendário russo, o calendário juliano, ocorreu a guerra. Começou, melhor dizendo. Essa guerra foi de 1917 a 1921. Ela durou aí praticamente 4 anos. De um lado, os brancos. Quem eram os brancos? Os nobres russos, donos de terras, ex-donos de terras, e os burgueses, donos de bancos, fábricas, comércios. Esses nobres e burgueses russos se juntavam aos franceses e ingleses, que não queriam que o comunismo espalhasse para os seus países. Afinal de contas, trabalhador tomando o poder, isso desagradaria aos políticos ingleses e franceses, que na sua maioria eram burgueses, eram fazendeiros, eram fabricantes, banqueiros, enfim. O Japão também entra na guerra a favor dos brancos, dos nobres, dos burgueses russos, da Inglaterra e da França. Por que o Japão entra na guerra também? Ele tem medo de que o comunismo chegue lá e coloque essa sementinha do mal na cabeça dos trabalhadores. E o Japão tem medo também de que a Rússia promova novas guerras contra o seu país. Do outro lado estão os vermelhos contra os brancos. Quem são os vermelhos? São os pobres, os trabalhadores, os soldados, os camponeses, os operários, todos lutando no chamado Exército Vermelho, organizado por um sujeito chamado Leon Trotsky. Leon Trotsky liderou, comandou, organizou o Exército de Trabalhadores, que depois de 4 anos de luta, entre 1917 e 1921, conseguiu derrotar os brancos, ou seja, ingleses, franceses, japoneses, ingleses, franceses, japoneses e também os russos, nobres e burgueses. Os brancos foram derrotados e o povo tomou o poder. A Rússia também saiu da Primeira Guerra Mundial, como Lenin havia prometido. A Rússia fez no ano de 1918, em março de 18, a paz de Brest-Litovsk. Na cidade de Brest-Litovsk assinou um acordo com a Alemanha. A Rússia sai da guerra e entrega para a Alemanha os países da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia e Finlândia. A Rússia perde um pouco do seu território, mas sai da guerra e consegue agora cuidar do seu povo. Lenin, então,
coloca em prática as suas teses de abril. A luta armada, o poder está com o povo, as terras, fábricas, bancos e comércios divididos entre o povo. Agora, esses meios de produção pertencem ao governo, que pertence aos sovietes, aos trabalhadores. Enfim, o Lenin falece em 1921 e deixa como herança esse sonho estabelecido, né? Esse sonho de uma Rússia que que pertencesse aos trabalhadores, tá? Que não negasse aos trabalhadores todos os seus direitos. Uma Rússia que pertencesse aos sovietes e que tivesse uma igualdade social completa, ou seja, não haveria mais ricos e pobres, mas só trabalhadores. O Lenin morre em 23, é isso? Em 23, se eu não me engano. Depois eu coloco aqui na descrição a data correta, mas se eu não me engano ele morre em 1923. Depois de criar a União Soviética, ele ainda une a Rússia a outros 14 países em que os trabalhadores também tomaram o poder. Ele morre então em 23 ou 24, sendo sucedido por um outro líder chamado Stalin. Mas isso é uma outra videoaula. Encerramos então esse vídeo falando dessa revolução que colocou os trabalhadores no poder. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.